Esse momento, Ricardo, exige posicionamento, presença e uma liderança muito forte, porque a gente precisa mudar o rumo da saúde suplementar. Porque o modo como a gente fez nos últimos 20 anos, a gente viu que não foi, assim, deu muito certo no início para um lado, deu muito certo no início para o outro. É sempre um lado dá muito certo e para o outro dá muito errado, né? Então, para o prestador às vezes dá muito certo, para a operadora dá muito errado, para o operador dá muito certo, para o prestador dá muito errado. Isso não se aplica mais. E isso não vai conseguir mudar se só um lado fizer a transição. Fala, doutores, sejam muito bem-vindos ao maior podcast de desenvolvimento e carreira médica do Brasil. Existe um tipo de médico que salva inúmeras vidas no plantão, e existe outro tipo de médico que salva vidas desenhando sistemas. Hoje eu recebo uma médica que entendeu que excelência clínica sem excelência de gestão é uma completa ilusão. Nossa querida Mônica Barros não apenas passou por UTI, passou por orçamento, passou por estratégia, passou por cultura organizacional, liderou instituições aí acerca da acreditação ONA 3, grandes conquistas para ela. Mônica é tipo de médica que precisou deixar de ser para se tornar uma grande líder e vem exercendo esse novo modelo de saúde com maestria. Sejam muito bem-vindas ao Fala Doutores, doutora. Fala, doutora Mônica, tudo bem? Uau, Ricardo, meu Deus! Será que é isso tudo mesmo? Eu adorei a sua introdução aí. Obrigada Ô, pelas palavras, né? Ô Mônica, olha aqui. Eu lembro de você, mano. Eu tava pensando de como é que a gente começava, e até começava por aqui. Cara, eu lembro de você nas épocas que você ainda tava de verde de Unimed, ralando de PA Rotina do e. PA, né? Rotina do pronto atendimento. Pô, cara! Não, mas e sabe o que eu acho muito legal disso, assim? E aí eu queria meio que começar dessa forma. As pessoas têm uma completa ilusão de que as conquistas, os cargos e aonde a gente chega acontece de um dia para o outro, né? Sim. Que E que alguém é de alguma mole, né? forma. É, e que é mole, né? Que alguém de Mole. alguma forma, né? Tipo, teve um pirlim-pim-pim e você surgiu aí para estar aí liderando, para estar com um monte de gente te escutando, te ouvindo, se transformando em referência. Você sempre teve meta, cara? Ou as coisas foram acontecendo? O Ricardo, assim, é o que eu falo. Eu sou médica cardiologista, como você mesmo falou, assim, nasci para ser médica. E ia ser médica, médica mesmo. Eu estudei para ser médica daquelas que tem um consultório com aqueles pacientezinhos todos atrás de você, vendo doente grave, vendo terapia intensiva. E, primeiro, quando eu estava na residência de cardio, quando eu recebi o convite para trabalhar no pronto atendimento da Unimed, que era um projeto inovador, mas com emergência. Eu não tinha trabalhado em emergência, eu era intensivista e cardiologista, né? Então, naquela gana de ver doente grave. Falei, cara, vou lá, vamos ver qual é esse projeto. Eu fiquei totalmente apaixonada quando eu vi o que a gente poderia fazer e entregar ali naquele projeto tão inovador e que não existia no Rio, né? De conseguir resolver a vida de um paciente naquele âmbito de emergência, evitar a internação, ser uma luz do sistema, né? Pensar numa mudança de sistema de saúde que era totalmente voltado para produção, internação e aquela geração de. Aí eu falei, cara, eu adorei isso aqui, eu posso ser uma médica completa aqui dentro. Falei, vamos lá, eu adorei. Aí abrimos, né, o pronto atendimento da Barra. Cheguei lá, médica rotina, vê doente, entuba, cabelo para cima, volta, parada. Essa era eu. Chegou, sala de trauma, volta. Era meu dia a dia. E um belo dia, o meu chefe na época falou assim: olha só, a gente vai abrir Copacabana e você vai ser a coordenadora. Eu falei, eu? Mas eu sou médica, cara, eu gosto de ser médica, não me põe nesse negócio, não quero fazer nada de. Ele, Mônica, você não sabe, você já faz isso que você tá com medo de fazer lá, você já faz aqui. Hoje você já olha para o sistema e olha da internação, da recepção até entrar, até o final, o desfecho para onde o doente vai, se ele vai ser internado, se ele vai ser transferido, o tempo de espera. Você já faz isso. Agora você vai fazer lá em Copacabana. Eu falei, tá. E os médicos? Não, você vai fazer. Agora você recruta os médicos. Então, aos 27 anos, eu ganhei de presente uma unidade nova em Copacabana, né? Abriu
19 de dezembro, às vésperas do Réveillon, em Copacabana, uma rua super movimentada. Eu lembro que as 3 primeiras semanas eu estudei plantão, assim, dia sim, dia também, porque eu ficava lá com medo de chegar alguma coisa. E foi assim que o bichinho da gestão aí me mordeu. E eu vou te confessar, Ricardo, que eu sempre fiquei no meio do caminho, tá? Porque eu tenho uma formação médica sólida e muito aguerrida ao paciente. Então, e os exemplos que a gente tinha no passado de gestão eram sempre pessoas que se distanciaram totalmente do paciente. E esse era o meu maior pânico. Quando eu falava assim, todo mundo falava assim, virou burocrata. Chegava e falava assim, virou, acabou para você. Não acredito que tão nova você virou burocrata. E aí eu comecei a fazer o contrário. Eu trabalhei, estudava gestão, fazia copiagem, e fazia prova de título. Eu falei, não, vou fazer prova de título de cara. Prova de título de intenção. Ninguém vai achar que eu não sei falar medicina, ninguém vai. Então ficou nessa discussão até eu amadurecer mais um pouco, perceber que eu podia agregar bastante, trazendo toda a medicina, excelência e preocupação com o paciente para uma escala maior. E aí foi tranquilizando um pouco meu coração de querer saber tudo, de ficar tudo na medicina. Mas assim, foi muito ao acaso, mas foi muito oportuno, sabe? Assim, eu não me vejo hoje fazendo nada diferente do que eu hoje estou aqui, né, conseguindo representar e fazer. Mas foi totalmente ao acaso, assim, vai você. Aí Quem foi esse visionário-chefe? que Chiesa! Eu falo com ele, eu falei, Chiesa, outro dia eu encontrei com ele, falei, Chiesa, você me botou, se eu tô sentada aqui, a culpa é tua. Foi você que eu tava lá na rotina, na quarta-noite, no sábado de manhã, e Ah, falou mas pra eu ir pra lá. visionário, né? É. E me deu de presente. Eu falo que a Unimed, o pronto atendimento, foi um presente na minha vida. Um presente de verdade, porque eu pude, lá em Copacabana, numa, né, é uma pequena organização hospitalar, vamos pensar assim, né? Não é um hospital com toda a complexidade, por falta, não tem centro cirúrgico, CME, tem outras, né, internação, mas tem o que é um ponto sensível do hospital, né? Que é o pronto atendimento, da emergência, né? Então, assim, a gente aprende muito trabalhando em emergência, mas muito, assim, muito, muito. Você consegue reproduzir muito do que você faz ali na emergência, em várias situações do seu dia a dia, até na gestão. Emergência exige decisão, né? Gestão também exige decisão. E decisão você às vezes precisa tomar rápido. Óbvio que você tem que pensar muitas vezes nas variáveis, mas não tomar decisão é muito mais perigoso do que não, tomar uma decisão e precisar corrigir a rota. E a emergência te ensina isso. Que você se arrepende todas as vezes que você não toma uma decisão com o paciente. Você precisa sair dali com uma decisão. Ou é dar alta, ou é internar, ou é fazer mas alguma decisão você vai ter que tomar. Você não vai cozinhar aquele ovo ali, ficar deixando aquele, né, paciente ali, você não vai deixar. Vai ter que fazer ou tomar alguma decisão. Então, assim, acho que eu fiquei 9 anos, né, entre barra, copa, hospital, os 3 PAs, né, nesse cenário, com gestões diferentes, drives diferentes, né, mas, assim, conseguimos manter a essência da excelência do atendimento lá na ponta, né, e com uma equipe que entregava lá a taxa de conversão pequena, talvez uma das menores do Brasil, com um desfecho excelente, e fazia muita diferença para o doente, sabe? Para o idoso, não hospitalizar, tentar retornar ele ali, dar uma orientação assertiva, correta. Falar assim, não, vem cá, aqui o senhor tem uma casa, aqui o senhor tem. Não era mais uma emergência tocação, entrega. Então, assim, a gente conseguiu fazer dali um ambiente assim, muito bom de trabalho, com profissionais de nível assim, elevado. A gente conseguiu levar para emergência, gente que nunca tinha pisado em emergência, que olhava meio torto assim, emergência, eu não vou trabalhar. Eu falava, olha esse projeto aqui, vê se você não vem trabalhar comigo. Olha esse projeto aqui. A gente ficava apaixonada, porque a gente conseguia tratar, assim, era um CTI com emergência. Eu me sentia assim, no IAR, sabe? Várias vezes eu falava, cara, eu acho que eu só precisa filmar, porque eu tô no meu lugar, né? Porque, assim, a gente está no lugar que você sonhou, que você desejou. Então, assim, eu digo que foi um presentão de escola, de saber lidar com o médico, de fazer gestão de médico, né? Porque não é tão simples, né? Então, você precisa se fazer respeitar não só nas suas palavras, mas nos seus atos, né? E o seu dia a dia, o que eu aprendi, que é como você lidera ali no dia a dia com eles, é o que vai fazer a sua carreira para todo sempre, né? Porque hoje eu encontro com o médico que estava lá atrás, Mônica, você foi a primeira gestora que eu tive, a primeira chefe, todo mundo foi a primeira chefe, foi você, sinto tanta saudade, que bom. E eu não, eu sei, sou longe de ser perfeita, não estou dizendo que tá longe, a perfeição tá bem, mas eu tento ser para eles assim o que eu gostaria que meu chefe fosse para mim sempre, né? Estou disponível, estou aqui, mais que isso, eu não sei como eu posso ser. Então, você vai várias vezes lá na Unimed assim,
tá cheio pra caramba, tá faltando um plantonista, o que que a gente vai fazer? Eu falei, olha, já chamamos, já tentei mais gente, já pedi de noite chegar mais cedo, estou atendendo, não tem nada mais que a gente possa fazer. Vamos seguir, e a gente vai dar o melhor atendimento para os pacientes. Isso você vai ganhando respeito. E é gostoso, né? Você construir sua carreira com pessoas bacanas do seu lado e que tanto te reconhecem quanto te elevam e te respaldam, é muito bom, né? Acho que assim, esse por isso que os PAs foram um presente na minha vida. Mas você recomenda como estratégia de transição de carreira o que que você fez? Porque você pegar uma instituição relativamente menor te deu uma possibilidade de aprendizado De fato. com, né? Do que cair dentro de algo maior e mais estruturado, né? Total, eu concordo plenamente. Assim, eu percebo isso como uma grande vantagem da minha formação, entendeu? Então, assim, eu acho que ter a oportunidade de fazer essa transição de médica estritamente clínica, né, mão na massa, para pensar num ambiente de gestão e de pensar de gestão de recursos, de planejamento, de escala, gestão de pessoas, tudo que vem junto, né, com a prática do dia a dia de gestão, foi muito importante estar na Unimed. Ao mesmo tempo que quando eu fiz a transição para o hospital, foi muito importante começar no hospital menor como gerente médica. Eu jamais teria a tranquilidade de sentar numa cadeira maior, como eu sentei depois, se eu não tivesse tido a oportunidade de ficar 4 anos num hospital menor que me possibilitou o mundo. Eu aprendi centro cirúrgico, eu aprendi CME, eu aprendi a lidar com médico, eu aprendi a ver outras situações que eu não tinha tido oportunidade anteriormente, né? Porque era um pronto atendimento a gente não tem essas especialidades, né? Então, assim, eu acho que esse degrau por degrau, Ricardo, faz muita diferença, mas muita diferença. Porque você tem lugar de fala, sabe, você passou por ali, você entende isso, você entende aquilo, você consegue se colocar no lugar das pessoas e realmente ser assertivo nas suas ações. E no seu diagnóstico, né? Você tem que olhar para isso aqui não está bom, porque é isso. Eu faria sim, faria isso aqui, vamos lá. Podemos fazer isso? Podemos. Por quê? Porque eu já testei isso em algum lugar menor. Né? Você fazer isso em grande escala é muito diferente. É muito diferente. E estou falando porque eu saí depois de um hospital pequeno para um hospital maior, enorme, né? Então, assim, eu digo que eu jamais poderia ter começado no enorme. Eu ia errar muito e botar em risco algumas pontes que não seriam. Era desde algumas exposições, tanto para minha carreira quanto para as pessoas que estão abaixo de mim e para os pacientes desnecessários, né? Então, assim, você precisa. O nosso cargo exige muita responsabilidade. Então, você tem que ter tanto conhecimento técnico quanto uma boa vivência de saúde para poder não fazer besteira em larga escala, né? Porque, assim, é o que eu falo. Eu não quero que esse hospital deixe de ser hospital nunca. Eu quero ser responsável por levar o hospital para cima. Eu não quero ter meu nome vinculado. Ih, aquela ali, ó, ficou lá na gestão, fez o hospital virar shopping, né? Porque não deu certo. Então, assim, eu acho que a gente tem essa responsabilidade. E aprender aos pouquinhos, assim, assim, eu digo que fez toda a diferença para chegar com segurança, assim, propriedade de fala. E olha que a gente aprende todo dia, né? Tô longe de estar perto do ápice do conhecimento. Eu acho que a gente, talvez, no mercado de saúde não atinja nunca, né? Porque a variabilidade do negócio é tão grande, né? Que todo dia você tem uma surpresa diferente, alguma ação, alguma coisa que você precisa fazer de novo. Você fala, ih, nunca fiz isso, não é possível, nunca fiz isso. Não, então, como é que a gente vai agir? Então, assim, eu concordo plenamente com você nisso. Acho que é pequeno, E como é que é o teu ponto de vista nas dificuldades que você teve o que está vindo na minha cabeça aqui é mudança de liderança, Uhum. mas muita gente pega, mas eu sei bem, você pegou algumas transições, Sim, Unimed, aí depois Jamil, United e tal, que assim, cara, um dia você tá, pô, ninguém pode beber álcool, no outro dia é o bando de cachaceiro. Assim, de uma hora para outra é um negócio assim, tipo, é isso. como é que foi isso para você? Assim, faz parte do teu DNA? Você sofreu muito e acabou aprendendo alguma coisa? Ou sempre foi natural para você? E, cara, assim, é uma excelente pergunta. Assim, realmente, na minha carreira, eu vivi muitas transições, tá? Tanto no primeiro, na primeira parte da minha carreira, que é basicamente Unimed, e a segunda, que é a United e a Mil.
Unimed eu era muito mais imatura, né, mais nova, então isso, óbvio que faz diferença, tá, no lidar com a mudança. E o que eu botei na minha cabeça na época, eu fiquei muito, assim, eu tava muito impactada com tudo que estava acontecendo, até porque, né, você lembra muito bem dos detalhes, acho que foi bastante emblemática a forma, né, então, assim, e eu tava lá no dia D e no dia D mais um, né, no local da transição. E uma das primeiras interfaces com a diretoria nova foi comigo, né? Porque assim, eu fazia a gestão dos doentes que estavam no pronto atendimento e no hospital. Então, eu botava doente para internada, alta, UTI, quantos estão esperando no PA? Então, assim, eu exerci um papel ali na regulação daqueles pacientes importante. E eu falei assim: eu não posso esmorecer. Assim, na minha cabeça, eu falei assim: os pacientes dependem da minha sanidade mental para serem alocados corretamente. Eu não quero saber quem está mandando, quem está fazendo. Não quero saber. Eu vou fazer o que eu acho certo. Assim fiz, né? Então, assim, a transição foi numa quinta, na sexta foi aquela. Sábado de manhã estava eu no hospital fazendo a regulação. E, assim, foi duro no início, cara. Foi duro, foi difícil. Eu me senti. Cara, não vou ser aproveitada, vou ser desligada com certeza, acabou o nosso projeto. E no final, assim, o que eu aprendi? Que ser fiel aos seus princípios, assim, de verdade, sem demagogia, ser fiel aos seus princípios, ao que você veio fazer, o que eu fui fazer ali, independente do que está acima. Eu não fui alocar os doentes, ser a gestora daquelas médicas que estavam lá, resolver as. Tá, vou fazer isso. O que está acima de mim não cabe a mim. Eu não vou poder mexer. Eu sofri, eu me imaginei mil situações, o que ia acontecer, e no final eu fiquei, né? Eu pensei, falei, vou ser demitida hoje, vou ser demitida domingo, vou ser demitida segunda, pessoas sofrem. E, cara, eu vou mostrar meu trabalho. Assim, meu trabalho é eu sei o que eu faço, né? Eu sei o que eu entrego, eu sei que eu faço com todo o afinco e responsabilidade que eu posso entregar para os pacientes. Se não tá bom isso, não dá pra fazer. Óbvio que eu não tive essa tranquilidade na época, tá? Todo sofrimento, marido. Oh, meu Deus, a vida, acesso, pai, mãe, marido. Não, não. Assim, foi uma sensação. Mas eu aprendi que deu certo. E com isso aí, essa primeira crise, né, de mudança, para mim, me deu aí respaldo para as próximas, que foram várias, né? Assim, mudança de gestão, mudança de governança, mudança do país controlador, né? Porque era Estados Unidos, Brasil. E a gente vai vendo, assim, e óbvio que sempre sofre, porque você compara o que você tinha antes, aí tudo que até que era ruim, você acha que é melhor, né? Que era melhor do que você está tendo agora. Mas é só é um ponto de vista. Então, assim, eu acho que é um aprendizado contínuo. Assim, eu tenho tentado trabalhar, e assim, a única coisa que não mudou da primeira mudança para essa é me manter fiel aos meus princípios médicos e éticos, tá? E sempre olhar para dentro. Sempre olhar para dentro. Assim, eu aprendi com outro grande gestor da minha vida, que é o Charles Soliman, que fala assim: Mônica, quando tá ruim do lado de fora, quando tá ruim para cima, olha para dentro. Tem sempre alguém que precisa de você aqui dentro do hospital, da organização que você tá. Olha para dentro. Para de olhar para fora. Para desse negócio vai acontecer. Eu falei, olha para dentro. Então, é um outro mantra que eu levo para cá. Olha para dentro. Vai ter sempre alguém precisando da sua orientação, da sua até da sua calma para poder seguir. Porque o negócio não parou. O negócio não parou em nenhum momento. No hospital não para em nenhum momento. Né? Então, assim, a gente tem a responsabilidade de fazer essa máquina continuar. Você não tem consultório mais, não, né? Tem. Não, tá de brincadeira. Então, nada. É, Você tem Eu tenho. consultório, cara? Eu tenho consultório e tenho paciente. Eu, assim, tá Você tá de negociado nos meus brincadeira? concursos, tá negociado, tá tudo Eu não negociado. Não é mentira. acredito, Pode cara. qualquer um estudar, é verdade. Tenho consultório eu tenho consultório em Botafogo. Suas filhas estão com que idade? Uma 12 e outra 9, vou fazer 10 agora. Você malha? Malho, 6 da manhã, levo filha no colégio, faço tudo, corro. Tenho um marido que gosta de estar casado comigo ainda. Então, assim, dou alguma atenção pro meu marido, o mesmo marido. Caramba, Mônica! É divisão Não, de mas tempo, peraí. tá? Tá, não, vamos lá. Então vou entrar nesse ponto. Esse ponto, tá, Ah, isso aí meio vale ouro. É uma dificuldade que todo mundo tem. gestão de De tempo. jeito que é. Tá. Da onde sai da inércia, tá? Como é que uma pessoa que a vida é um caos, a Hum, pessoa olha para você e fala: mentirosa. Não tem como fazer isso que ela tá falando. Eu tenho uhum. certeza que minha vida Que é uma mentira. bosta. É. Que Aham. mentira, tá? Então, número um, como é que você acha que uma pessoa, como é que você consegue conversar
com alguém da tua equipe que tá na merda, tá? Hum, E você gosta, que ela tem valores, e aí sim. você dá um direcionamento para ela, meio que dando teu exemplo. A gente tem que ter um jeitinho para falar, porque assim, isso fica uma situação que parece, pô, só porque você faz, só porque você faz, todo mundo vai fazer, né? Não é nesse sentido. Mas o que eu acho, Ricardo? Eu acho que assim, eu não consigo desvincular a felicidade pessoal da profissional. A carreira, para Ah, mim, é algo perfeito. muito importante, sabe? Então, assim, tem gente que tá ok se trabalhar num lugar que tá, assim, flat, sabe? Eu não, eu sou uma pessoa apaixonada. Então, assim, eu preciso estar engajada num projeto, numa situação, sentir que o meu trabalho faz efeito. Eu acho que isso, assim, é fundamental para eu cumprir os outros requisitos da minha vida. Então, assim, Uhum. as minhas filhas, meu marido, meus pais, minha irmã, minha família que eu vim, a família que eu criei, me deram base, me dão chão e me dão teto para eu ir embora. Assim, eles eu não tenho o que falar da minha família. Então, acho que isso é um diferencial, né? Nem todo mundo tem a sorte de ter uma família que você vê estruturada e que você cria também, que é uma família sólida, né? Então, assim, isso eu acho que é uma vantagem, não tem jeito, assim. E nem todo mundo consegue fazer isso. Né, assim, você não consegue também interferir na vida de todo mundo com isso. Mas eu acho que isso, obviamente, é uma vantagem competitiva. Porque eu olho, assim, Com certeza. eu tenho um chão e tenho um lugar para ir. E tem gente que fala assim, não vai, né? Então eu tive pais, meus pais sempre me impulsionaram. Eu sou do interior do Rio, Tá. eu sou de Cantagalo, interior do Rio, uma cidade serrana, né? Depois de Nova Friburgo, centro-norte fluminense, lá em cima. Meus pais são médicos, meu pai e minha mãe, eles se formaram aqui na UERJ, foram para Cantagalo, porque meu pai era de uma cidade próxima, Bom Jardim, nossa família era toda de lá, então eles voltaram. Detalhe: Mônica não é filha do falecido Celso, hein, gente? Não, não sou. Tá? Porque todo mundo pensa Não, isso. Então, deixar aqui, não. vou aproveitar esse Eu espaço para não tenho falar nenhum isso. parente. Não, nenhum, por assim, nenhum, não tem parentesco, apesar de ser grata pelas oportunidades, pela vivência, por tudo. Mas, assim, não tem nenhuma. Né, eu tenho um tio, Celso Barros, que já faleceu. Então, assim, não tem nada a ver também, irmão do meu pai. Assim, desde pequena, Ricardo, eu lembro, sempre quis ser médica. Eu sempre quis ser médica. Qual a Tenho um exemplo. especialidade dos teus pais? Meu pai é cardiologista e minha mãe é anatomopatologista. Ah, então você virou literalmente a queridinha do teu pai, mais ainda quando você seguiu os passos. Eu sempre quis ser médica, Filha assim, era uma única? coisa, não, tem minha irmã que é economista, que tudo que ela falava assim, tudo que eu não quero ser é médica. Minha irmã, enquanto eu queria ser médica, minha irmã falava assim, o que que você, eu não quero é ser médica, Deus me livre. Mas eu falo que ela é economista, a economista mais médica que eu conheço, que ela faz um diagnóstico para minha filha, como é que você Quem é pode... a mais velha? Não, eu sou mais velha que ela, mas minha irmã, Tá. se ela botar para uma, ela resolve uns 80% dos casos fáceis aí que ela vai. Mas assim, eu quis ser médica a vida inteira e morava no interior. Sempre fui muito estudiosa, assim, muito dedicada a estudo e tirava notas muito boas, mas morava Teve dificuldade pela tua escola no interior ou a escola te deu base? nenhuma, porque assim, eu fui estudar em Friburgo, depois eu fui estudar, depois com 14, 15 anos eu vim para o Rio. Morava com a minha avó, né? Meus pais ficaram em Cantagalo. Então, 14 para 15 eu vim para o Rio, fiz o segundo ano do segundo grau no Rio e terceiro ano do segundo grau no Rio. Mas eu vim assim, Ricardo, focada. Eu vim focada. Eu falei com meu pai, professor, olha, eu quero estudar nesse colégio aqui. É o Colégio PH. Lembra o Jornal do Aham, lembro, Brasil? lembro. Jornal do Brasil, anúncio do Jornal do Brasil, primeiro lugar de medicina, segundo lugar de medicina. Eu falei, eu quero estudar nesse lugar aqui, porque eu vou passar para medicina na UERJ, no fundão, não sei o que, eu vou passar. Aí eu falei, Mônica, calma, não sei o que, vamos fazer tudo. Tá. Aí vim, estudei. Primeiro bimestre, assim, do PH foi desastroso, porque eu era aluna 9,5, 10 lá, cheguei aqui, tomei uma situada, digamos assim. Aí eu falei, vou embora, vou pra Cantagalo, isso aqui não é pra mim. Aí minha mãe falou assim, o quê? Nunca, você vai sentar e vai estudar. Aí agora não, você vai sentar e vai estudar, você não vai embora no segundo semestre. No final, final do primeiro semestre, eu já tinha notão, já fui aluna prêmio PH, então eu resolvi. E aí, no terceiro ano, eu falei, cara, eu vou passar. Eu vou estudar bonitinho, até 6:30 da tarde, depois eu paro para ver uma novelinha, faço um negócio. Não estava de madrugada. Ricardo, eu passei para todas, assim, tudo que eu quis. Eu passei para tudo, todas as faculdades, com 17 anos.
Então, acho que esse é o primeiro exemplo. Eu queria muito ser médica. Eu queria muito ser médica. Eu nunca duvidei disso, que eu queria muito ser médica. Então, quando eu falo com as pessoas, cara, se você quer muito uma coisa, se dedique com afinco, né? Mas se dedica de verdade. Não fiz se dedica, não. Se dedica, estuda, vai no detalhe, exaustivamente faz exercício e volta a ver mais uma continha, uma equação. Eu lembro de estequiometria, gente, eu acho que eu fazia, sei lá, umas 100 fórmulas daquela, e tira carbono para lá, põe carbono para cima. Oh, meu Deus do céu. Eu vou fazer porque eu quero ser médica. Então, eu consegui com êxito lá passar, e eu lembro que eu passei primeiro para particular, que saiu o primeiro resultado, né? Aí minha mãe falou assim: vamos garantir logo a sua matrícula. Vamos garantir, não quero nem falar com seu pai, a gente vai garantir, coisa de mãe, né? Mãe sempre pensando, vamos garantir logo a sua matrícula, tem essa. Eu falei assim, cara, a gente espera, vocês vão perder dinheiro, vai botar lá, não vai poder voltar, você vai passar, você não vai entender. Aí eu comecei a achar, pai, você não entende nada. No final, eu perdi dinheiro. Lá eu não, né? Meu pai perdeu dinheiro. Eu tinha passado pra tudo. Mas ele falou assim, viu? Minha mãe, perdeu, mas perdeu bem, aquela coisa de mãe. Mamãe é sempre mãe, né? Perdeu bem. Eu falei, mãe, quem perde bem dinheiro? Meu pai, quem perde bem dinheiro? Ninguém, né? Mas, não, Mas esse teu desejo, esse vínculo com a medicina, teve algum evento de problema de saúde? Teve alguma conexão nada. ou era a visão que você tinha com teus pais mesmo? Meu Ou pai e você minha acha que era mãe. gente? Não, meu pai e minha mãe, cara. Meu pai e minha mãe sim, são médicos. Você percebe na essência, sabe? Você vê o cuidado, você vê a forma de trabalhar, Médicos de homens e de almas. é médico mesmo, médico de verdade, sabe? Médico que senta lá, o paciente, sim, se abre, e aí você vira médico da família, e você conhece a família toda, e todo mundo. Então, assim, eu achava isso o máximo. Para mim, isso, assim, era o sucesso. A pergunta lá do sucesso, do final, né, talvez. Essa interação e essa disponibilidade que a gente dá, essa doação para o paciente, né, e vice-versa, né, porque o paciente expõe seu lado mais vulnerável para a gente, ele confia. Existe uma assimetria do poder, do conhecimento muito clara, porque o médico é o detentor do conhecimento técnico e ele está ali só confiando, ele está te dando uma relação de sintoma e você que tem que juntar e resolver para ele, né? Assim, é uma Uhum, assimetria uhum. do de conhecimento. Então, eu acho isso mágico. Entendeu? Você achava isso mágico. Eu, sim, anamnese, fazer tudo. Eu lembro que eu curti cada etapa da minha faculdade, cada etapa que a gente, óbvio, primeiro, segundo ano, vamos tirar de lá, porque bioquímica, essas coisas não é tão maneiro. Mas quando entra lá assim, semiologia, clínica médica e fazer anamnese, eu curti cada detalhe, porque eu estava me aproximando da pessoa que eu queria ser, né? Que era uma pessoa que podia a pessoa dar um problema para você e você empacotar e sair com alguma solução, uma orientação, ou um alívio para aquela pessoa, né? Então, assim, era esse o meu grande sonho da vida, né? Fazer isso para, assim, cara, se eu chegar nesse nível, eu tô bem, isso para mim eu tô feliz. Foi, você arrasou nisso, né? E por que a escolha da faculdade? Por quê? Não Minha teve avó morava dilema, na não? Tijuca. Não, minha avó morava na Ah, Tijuca. tá. Aí, na época, Fundão era o top. Eu comecei no Fundão. Tem uma semana no Fundão, porque o Fundão começava em fevereiro e a UERJ em março. Eu fiz a matrícula no Fundão porque não tinha uma pessoa no mundo que falasse assim: você passou pro Fundão e para a UERJ, tem que ir pro Fundão. Tem que ir pro Fundão, porque o Fundão Nacional, o FRJ, FRJ, FRJ. Eu fui, Ricardo, uma semana. Quando eu cheguei no campus da FRJ, eu era uma garota do interior que estava lá. O que eu fazia segundo e terceiro ano? Estudava. Saía da casa da minha avó na Tijuca, ia pro PH na Tijuca, na professora Gabi, sei lá, andava 1 quilômetro, ali naquele perímetro, ali dentro. De repente, eu tenho que ir pro fundão. Leopoldina, sabe, não sei o que, pega 2 ônibus, tem 17 anos, Ilha do Fundão. E aí, assim, sabe quando a coisa não dá match? Assim, tanto é que eu encontro pessoas da minha turma e digo, você renegou a nossa turma, né, do Fundão. Eu falei, não reneguei, eu não consegui. Tanto é que, assim, 3 dias de aula, eu fiz uma amidalite, daquela febre alta, mal-estar, não conseguia sair, minha mãe me liga lá de Santa Gala com a Simone, cara, deixa eu te falar uma coisa. Para, você está se forçando a fazer uma coisa que não precisa, as duas são equivalentes. Olha a sua vida para um lado, olha a sua vida para outro. Pensa que você vai a pé para uma faculdade e vai ter que pegar 2 ônibus para outra. Pensa que você vai. Pensa um pouquinho. É equivalente, para, olha. E assim, não tem problema nenhum você desistir, vai outra pessoa entrar na sua vaga, essa vaga não vai ficar presa, você vai desistir e alguém vai ficar felizão por você ter desistido para poder ser classificado para essa vaga. Aí eu falei, não, então tá bom. Aí fiz minha matrícula na UERJ, desisti do fundão e fui feliz para sempre, porque é a UERJ da minha casa. Então, a escolha foi Caramba, não, assim. é impressionante como é que você fez o disclaimer antes,
que eu estava falando de como é que você falava com a tua equipe, né? Uhum. De organização e afins. E você foi muito feliz falando que você teve a oportunidade na tua vida de ter um ambiente organizado e bem estruturado, né? E aí, É, quando você traz esses pontos, é fácil de ver que é verdade, né? Porque olha o poder desse apoio, desse ombro que a tua mãe te dá para sim. você seguir. Porque você estava indo contra o sistema, né? Não, eu tava indo contra, porque todo mundo fala, fundão, sei que, como assim fundão? E é fundão, 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 fundão. E assim, quando eu entrei, Ricardo, eu falei, meu Deus, não é possível que é isso que todo mundo fale. Porque a gente tem, sabe, uma estrutura de colégio particular, né? Sim, Todo, sim, sim, sim. aí vai pro mundo, vai pra selva, né? A selva, uma menina, eu era uma menina de 17 anos. Então, assim, não tenho. Por isso que eu acho que assim, a base, por isso que ter lugar de fala pra interferir na vida de outra pessoa, você tem que muito tentar minimamente saber Sim. alguma origem ali ou alguma coisa, porque senão soa pedante ou mentiroso, né? Porque, tipo assim, ela consegue porque tá falando aí que consegue. Eu consigo Não, porque. ou às vezes você dá um direcionamento completamente equivocado, que não faz nenhum sentido para a É pessoa. isso, é isso. Aí eu não ajudei em nada, né? Eu só atrapalhei naquele processo que a pessoa tá de confusão e alguma outra coisa, eu só atrapalhei. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem a Cara, que felicidade. legal. Sim, sim. Não, muito, muito, muito legal mesmo. Isso que eu tenho também, graças ao bom Deus. Também tenho essa oportunidade. A minha casa sempre foi Faz super muita diferença, estruturada. né? Assim, infelizmente, né, pensando no país e na questão das desigualdades, a gente acaba que é difícil, né, de você conseguir gerar isso em escala, né, para que mais É um pessoas privilégio, né, consigam. Ricardo? É um É um privilégio, né? É privilégio. um privilégio. Então, assim, Assim, é um negócio que eu tenho muito cuidado e de verdade, eu fiz muita terapia sobre isso, porque você não pode se desmerecer, né? Dentro de todas as conquistas que exato, você teve, né? exato, exato. É um privilégio, É? mas que a gente aproveitou também, né? Exato. Tem um monte de gente que teve o mesmo privilégio. Eu falo isso pro meu pai fala assim: é um privilégio, mas você aproveitou. Eu conheço um monte de gente aqui que teve a mesma coisa e tá aqui patinando. Eu falo, não, pai, eu sei que pro meu pai eu acho que eu posso ser presidente da República. Ele acha que eu É. posso ser qualquer coisa. Mas assim, eu falo isso aí, mas eu concordo plenamente com você. Assim, a gente precisa, não pode Mas eu acho que desconsiderar, você né? pode, você não é adepto. Eu concordo com teu pai, cara. E eu falo muito isso com meus filhos, cara. Você pode fazer o que você quiser na vida, cara. Não É. necessariamente você vai atingir, pô. Mas assim, tipo, ter a meta, né? E ousar. Assim, eu acho que o grande ponto é que se você se desconecta com o que você estava falando, pô, eu preciso ter um sonho, eu preciso ter um propósito, preciso estar engajado num projeto maior, que senão eu não funciono bem. Uhum. Ah, vai, É. vai te botar hoje para ser coordenadora do PA sabe? É. Sem demérito para quem é hoje, que eu acho que é uma jornada, mas, Uhum. poxa, já É não é mais minha diferente, realidade, né? é outra intensidade de gestão, conhecimento, expansão, assim, de visão, né, de tudo, assim, Ah, não, peraí, não, Ian, peraí, que agora eu vou te ferrar agora. Agora eu vou te botar na saia justa. E Ai, meu aí? Deus. Não, não, não. É simples. Eu já te falei, não tem saia justa nenhuma aqui que a gente Ah, não tire. ah, Pô, você tomou uns tombos, cara. Tu tomou umas porradas na vida que você teve que se reposicionar, começar de novo. E isso, pô, você é foda nisso. sei. Como é que é? Como é que é baixar a cabeça, ter humildade e remar para chegar lá em cima de novo? Ricardo, eu acho que quando assim, mais ou menos você continuar fiel ao que você veio fazer. Eu acho que errar, todo mundo vai acontecer ao longo do percurso. E às vezes você toma uns tombos por errar e outros pelo caminho, pela narrativa, pela história, né? Sim, Não necessariamente por sua. Algumas vezes por decisões erradas suas, né? E a gente não pode desconsiderar isso, porque a gente também toma decisão errada, é intempestivo em algumas, né, falas ou alguns posicionamentos. E isso pode acarretar um posicionamento que vai te prejudicar, não tem jeito, né? Porque o decoro, o entorno e a comunicação são importantes. Quem diz que isso é irrelevante, que bom é ser tecnicamente, é mentira, né? Porque a gente precisa ter a habilidade de se comunicar e de falar. Mas o que eu entendo? Eu tenho uma. Assim, quando eu erro, eu consigo. E eu estou convencida de que eu errei. A minha reação imediata é superar aquele erro, entendeu? A minha reação imediata, interna minha, é assim, cara, eu não quero errar de novo. Eu não quero errar de novo, porque eu não gosto de errar.
Eu não gosto de errar. Então, acho que isso me ajuda a me reposicionar, porque eu falo, cara, eu não quero fazer de novo. Onde eu errei aqui que eu não quero errar de novo? E o outro é assim, vou manter ele, igual a Dory, continue a nadar, você quer lá ficar, você quer cuidar do paciente, você vê que para cuidar do paciente, cuidar disso, você vai lá fiel ao seu propósito inicial, que aí te faz voltar ali para o eixo. Porque nem tudo sai como você imagina e os tombos acontecem, e você precisa estar preparado para isso, né? Você precisa estar preparado para isso para poder, né, seguir. Eu acho que isso não me causou nenhuma das vezes que eu precisei me reposicionar ou me recolocar. Acho que muito na gestão anterior mesmo, mas mais no meu trabalho anterior, né, das mudanças de gestão, no final eu consegui mostrar meu lugar e foi, entendeu? No final a gente sai com amizade, né? Com amizade, com respeito, com admiração. Né? Então, assim, acho que deu certo o mecanismo. Mas eu acho que o principal, respondendo a sua pergunta, é reconhece seu erro, corrige, muda e tenta não errar de novo, né? Quando você errou. Mais rápido. Não fica remoendo aquela vida inteira, não, gente, porque o tempo é precioso. Não, e eu acho que o mais forte que você está trazendo, e você já trouxe já, acho que 2 vezes aqui citando, é você se manter fiel aos teus valores, né? Ao que você É isso. acredita, né? É a única coisa que é seu, Ricardo. Porque, assim, e a outra coisa que é sua é a sua carreira. Assim, nem seus filhos são 100% seus, né? A sua carreira é sua, 100%. Né? Assim, filho tem eu sou metade dona. Dona não, que eu digo metade para Sim, 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 mas sim, a sim. carreira é minha. A carreira é minha. A única coisa que é minha, integralmente minha, e que eu posso, né? Óbvio que tem interferência do empregador, do meio, do momento, mas você consegue muito guiar a sua carreira, né? Para ser o profissional que você deseja, o que você sonhou, né? Você que viveu esse processo aí de alguns já que você viveu de processo de acreditação e de qualidade, né? Uhum. O quanto que você consegue ou conseguiu implementar e aproveitar a jornada da acreditação e da qualidade para culturar mais a organização e o quanto que aquilo ali foi um selo para botar na parede e para contar para os outros. Excelente pergunta, porque assim, o que que eu vivi? Nos pronto atendimentos, quando a gente montou lá os pronto atendimentos, a gente montou nos parâmetros de JCI, que é lá Joint Commission, lá Uhum. International, pensando em acreditar aquelas unidades, comunidades JCI ambulatorial. Então, tudo que a gente fez no início, protocolo, aqueles Não postos sabia todos, disso, que legal. a gente fez tudo baseado nisso. Então, assim, o projeto era grandiosérrimo. Cara, era assim, muito bacana. Eu trabalhei 5 meses antes fazendo protocolo, antes de abrir, com minha equipe, assim, com pessoas da minha equipe, trabalhando, fazendo. A gente fez todos os protocolos clínicos, botou todo, parametrizou todo o sistema. Foi muito visionário, tá? Foi muito visionário. Tem Mas, dono esse projeto? hã? Tem dono? Cara, foi muito que, assim, era aquela antiga gestão da rede própria, assim, gerência de rede própria da Unimed de Empreendimentos, né? E era a Chiesa, que era o Chiesa foi o grande. Eu lembro muito do Chiesa como idealizador, né? Toda essa Aham, aham, estrutura, esse aham. arcabouço de tudo. E ele que, assim, a compra dos materiais, o desenho dos locais, das plantas. Legal, Ele legal, legal. para mim, ele é o grande, né? A grande pessoa desse projeto. E ele escolheu vários assim, líderes-chave que compraram a ideia com ele, né? Então, acho que isso foi bem bacana. Mas assim, a gente cresceu o PA para fazer a acreditação. A gente não conseguiu concretizá-la, né? Por N motivo. Mas quando eu entro na Santa Lúcia, eu tinha um outro modelo de acreditação, que era uma acreditação brasileira, que é a ONA, né? Que Uhum. é a Organização Nacional de Acreditação, que tinha, assim, são dois processos totalmente distintos, né? Então, enquanto a JCI, que é americana, é um processo quantitativo, sim e não, a arquitetura tem ou não tem o protocolo ou não tem, pouco preocupada com a implementação de processo, como você diz, né, da ponta viver Uhum. essa acreditação, essa cultura de organização, porque eu consigo entender que nos Estados Unidos isso é default, né? A pessoa veio ali para isso, ela sabe que aquela função vai acontecer, é cartesiano, não tem o latino envolvido no meio, não tem o sentimento, né? É diferente. Então, eu cheguei na Santa Lúcia, eu tive que aprender um novo modelo de acreditação, que era a ONA. E que eu vou te dizer que é muito mais qualitativo do que quantitativo.
Então, eu preciso permear o processo como um todo. Então, eu preciso entender a jornada do paciente, como é que ele chega na recepção e como a transição do cuidado dele vai acontecendo ao longo de todas as passagens dele nos microsistemas lá, que são. Até eu aprendi o que era microsistema, cheguei para acreditador, nunca vou esquecer. A acreditadora voltava e falou assim: que seus microsistemas? Eu falei, filha, Que porra é decifra essa? o que é microsistema. Aí ela falou assim: oi, doutora, emergência, CTI. Eu falei: setores? Ela, pois bem. Tipo assim. Então, assim, a nomenclatura, o que eu acho? O que é Sim, difícil sim. decifrar para a ponta? A nomenclatura, tá? Então, é muito do que. O que assusta no processo de acreditação quando a ponta não consegue se envolver no todo? A nomenclatura e a abordagem dos avaliadores, porque é muito formal e é muito. São os nomes. Então, as pessoas não entendem. Várias vezes eu falo assim, gente, vamos pegar, apertar a tecla SAP para eles entenderem que está tudo bem, que eles fazem isso aqui, né? Então, eu tive a oportunidade na Santa Lúcia de aprender da ONA. Eu fiquei 3 anos. A ONA são 3 níveis, né? ONA 1, ONA 2 e ONA 3. Eu fiquei 3 anos e meio para mudar de ONA 2 para ONA 3. Isso, Ricardo, olhando cada indicador dentro do hospital como estratégico, avaliando o processo de melhoria, vivendo a acreditação, assim, transformacional no hospital. A gente viu o hospital sair de um lugar que a gente não pensava muito em alta complexidade, em qualidade de segurança, queda, NPS, tudo envolvido para ser um hospital que tinha um dos melhores níveis de qualidade de segurança do grupo, tá? Então foi transformacional de fato. E a gente, no final do terceiro, do quarto, assim, terceiro para o quarto ano, a gente conseguiu a ONA 3, né? Foi super comemorada, porque a ONA 3 é um selo máximo. Pensa, é fácil dar ONA 3 com um hospital pequenininho com uma porta? Não, né? Assim, eu falo. Aqui no Américas eu tenho, né? Espelho de vidro, 5 portas, tudo lindo, não sei quantos metros. Mas lá na Santa Lúcia tinha uma porta, gente. Uma porta e um sonho. Eu digo que eu tinha uma porta e um sonho. Né? Então, assim, acho que a gente viver esse processo transformacional. E aí, quando eu chego no Américas, né? Eu falei, cara, agora tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, porque eu tô nesse lugar lindo, né? Esse lugar que não tem defeito, né? Sair do mínimo pro máximo. Chego. Ah, Mônica, tá, o selo de acreditação não tem. Hã? Eu falei, não tem acreditação? Não, estamos no processo. Eu falei, que processo? Quementum. Eu falei, vocês estão de brincadeira comigo. Eu aprendi junto. Eu fiz a Santa Lúcia na hora, agora eu tenho que aprender Quementum. É isso mesmo? Vocês estão falando comigo? É isso? Então era isso. Foi essa a novidade. Em 1 ano e meio a gente acreditou, 1 ano e 2 meses a gente acreditou Américas. Para Quementum Diamond com um sucesso, assim, num processo que também foi maravilhoso, educativo, de trazer o médico para junto, que meu médico aqui, né, assim, eu tenho grandes nomes da medicina que trabalham aqui, que, né, são maravilhosos tecnicamente, mas eu falava para eles que eles eram os excelentes alunos que não queriam fazer prova, porque na hora da prova todo mundo fugia, né, que era acreditação, todo mundo subia. Ninguém quer saber, porque médico não vê isso, que médico não vê aquilo. E assim, a gente estava lá numa daquelas visitas de acreditação, a avaliadora depois veio na minha sala e falou assim, olha só, enquanto esses médicos não entrarem no negócio, não vai dar. Você não vai conseguir. Eu falei assim, eu vou conseguir. Com ou sem eles. Aí chamei todos na minha sala e falei, deixa eu falar uma coisa. Não é uma escolha de vocês. Eu não quero saber a opinião de vocês sobre o processo de acreditação. Não quero mais. Sou bacana, sou legal, sou. Mas não quero mais. Não quero mais saber a opinião. Agora a gente vai conduzir. Quem vai comigo? No final todo mundo foi. Então, assim, e a gente conseguiu lá a acreditação. E assim, foi. Então, respondendo, eu acho que esses dois últimos exemplos, a ONA e a Quemento, foram muito transformacionais para o hospital. E faz diferença na qualidade de segurança do paciente, de fato. Então, cultura de notificação, cultura de gerenciamento de risco, evento adverso, classificação de evento adverso, discussão de indicador, discussão de desvio do indicador. Então, assim, tudo isso passa a ter um lugar tão comum no dia a dia da fala do nosso colaborador, do nosso médico, do nosso enfermeiro, do nosso técnico, que dá orgulho, né? Porque assim, você olha e fala assim, ah, não, mas isso aqui vai agredir, isso aqui é meu. E isso é de uma maneira que genuína, né, Ricardo? Porque também não adianta estar na parede, é o que você falou. Falei, cara, eu não quero indicador para estar na parede. Protocolo de doutorado é para o cara infartado morrer. Eu não quero. Né? Eu quero que assim, desvios vão acontecer e a gente vai pegar o desvio e vai esmiuçar para poder resolver. Então, assim, os dois processos foram muito bacanas, assim, transformacionais de fato, assim, para a cultura do hospital, para a cultura de qualidade de segurança, né? Tá, e aí continue sendo super sincera como você está sendo. Hum. Excelência dói?
Manter a excelência é uma tarefa super difícil? É uma tarefa necessária ou obrigatória? Como é que é a tua visão hoje? Eu entendo obrigatória. Eu entendo como obrigatória. É um compromisso nosso, tá? É o que a gente vem fazer. Se a gente se propôs a ser um hospital de alta complexidade, terciário, que faz, né, tanta diferença na vida das pessoas, o mínimo que eu preciso entregar é excelência técnica, né? Eu preciso estar fiel aos princípios técnicos. Então, assim, eu sou chata pra caramba, de verdade. Isso para mim, assim, é como se fosse tá no manual, assim, ser excelente. Então, meu querido, o mínimo que você tem que fazer é continuar excelente. Não dá para. O mínimo que você tem que fazer é continuar excelente. Não tem jeito. Então, assim, é exigir lá no máximo, ficar assim, olhando o caso, quando a coisa não dá muito certo, né? Então, o meu diretor médico é o Zé Eduardo Couto de Castro, que trabalha comigo. Ele é um pouco mais velho que eu, ele é intensivista, mas a mesma intensidade de. Ele, Mônica, calma, nem tudo tá errado. Você já olha com esse olhar e ele é uma. Você se pergunta, ele não é uma pessoa calma, entendeu? Calma, cara, nem tudo tá. Nem tudo, tem vezes que eles estão certos, cara. Não vai com essa As fúria. pessoas não estão conseguindo entender como é que, quando você está chegando, né? Porque se você pega uma pessoa calma falando isso, é normal, né? Mas você pega outra pessoa que não é calma falando isso, você fala tipo assim, Eu falei, cara, eu tô num eu sou nível bem hard. agitada. Tô num nível hard, né? Mas assim, eu acho que excelência é uma obrigação quando você atinge, entendeu, Ricardo? É muito ruim você deixar de ser excelente, né? É muito ruim você deixar de ser excelente. Então, eu não tô dizendo de estrutura, não, tá? Tô tirando estrutura do jogo aqui. Eu tô dizendo de processo, pessoas e tratamento mesmo técnico, né? Porque cuidar direito é muito além de estrutura. É muito além de estrutura. Você consegue cuidar direito com estruturas menos grandiosas. E você pode ser excelente, né? As pessoas vinculam muito excelência com essa robustez de arquitetura ou parque tecnológico extremamente avançado e com todos os. Mas não é. Excelência de cuidado é muito menos do que estrutura e muito mais sobre conhecimento técnico, aplicabilidade, empatia ali para a pessoa resolver aquele problema daquela pessoa, não é proximidade mesmo, né? De entrar naquele mundo ali e resolver. Teus cursos que você foi buscar sobre liderança e gestão, Copiade que você falou, Dom Cabral, Wharton, É, o que que foi mais diferencial para você? cara, eu fiz a Copiade, eu fiz em 2011. Eu estava começando no pronto atendimento, eu era bem novinha, né? Então a gente aproveita a ferramenta, mas você não tem a vivência da gestão que te dá dá aquele traquejo para você aproveitar mais o curso, né? Então eu fiz esse Copiade e depois eu fiz Dom Cabral, dois cursos de liderança, né? Já na UHG. Depois fiz na Você buscou pandemia. ou eles te buscaram? O HG que exigiu para Não, você fazer? esses dois a UHG fez, assim, foi pela UHG, foi pela UHG que proporcionou. Aí quando na pandemia, eu falei, cara, eu preciso fazer um MBA, eu tinha acabado de fazer a transição em 2019 para ser diretora executiva. Eu era gerente médica, né? Eu entrei na Santa Lúcia gerente médica, depois eu virei diretora executiva, que eram dois cargos que tinham né, nos hospitais da Rede Américas. Então, era o gerente médico, ou o diretor médico, e o diretor executivo. O diretor executivo, muito ligado a número, resultado financeiro, também foi um aprendizado, ciclo da receita, faturamento, que era um mundo novo para mim, né? Porque, assim, Uhum. eu sabia que a parte técnica médica eu dominava, eu falava de indicador, eu trazia para indicador, eu fazia bom relacionamento médico, mas a parte de faturamento, de orçamento, para o médico é um mundo, né, diferente. A gente não A aprende isso na parte. escola, a gente não aprende isso Uhum. na universidade. Então, eu falei, eu tinha feito COPEAD, tinha noção de DRE, sempre transitei bem por DRE e outras coisas. Mas, cara, formar um orçamento, custeio, precificação, eu preciso. Aí, o que eu resolvi fazer? Eu falei, cara, eu vou fazer um MBA de management na PUC, de administração mesmo, sabe? Porque, cara, Legal. não vou fugir um pouco da medicina, porque na gestão de saúde, você acaba mais, né? Eu falei, cara, vou para esse tipo. Foi muito bacana. Foi na pandemia, né? Então foi online, terça e quinta, de 7 às 10 da noite. Eu ficava lá, uma criança no meu colo, outra aqui, fechava a câmera, entregava o negócio, eu falei assim, dá o meu jeito.
as meninas super pequenininhas, né? Então, assim, e no momento que todo mundo trabalhou pouco, eu trabalhei pra caramba, né? Porque a gente trabalhava no hospital, eu tava saindo de casa todo dia. E foi muito. Eu era a única médica. Ninguém entendia. O que essa mulher tá fazendo aí? Essa médica? Eu aprendia negócios internacionais, internacionalização de empresas, aí precificação, tudo em outros negócios, né? Assim, outras áreas de negócio. Então foi, assim, eu adorei, foi maravilhoso. Foram 2 anos, foi um MBA de verdade lá com todas as suas provas, esse negócio, né? Então foi muito bom para mim, assim, que eu consegui ver o negócio sob outra ótica. Eu acho também isso muito importante, você tentar expandir um pouquinho o olhar para além da medicina, né? Tentar reproduzir como um serviço de todo, né? É óbvio que não é um serviço de venda, mas um serviço que a gente consegue entender a lógica de consumo e lógica de cliente e fornecedor, né? Então, assim, eu acho que foi muito bom. E aí depois eu fiz esse depois dos 2, eu já estava aqui no América. Eu falei, cara, adorei eu quero fazer de liderança, de persuasão na fala, porque eu tinha Legal. uma liderança antiga, falava assim, eu estou te tirando do menor hospital para o maior hospital, mas todo mundo tem que saber quando você passar que você é diretora. Você precisa se portar como a diretora desse grande hospital. E isso podia parecer um pouco pejorativo na fala ou diminutivo para mim. Eu peguei isso como se fosse né? Cara, é aqui que eu vou nesse caminho que eu vou. Eu vou sentar aqui, eles vão saber quem está sentando nesse lugar. Não por mitidez ou muita, mas porque é uma cadeira robusta que eu preciso sentar e incorporar essa cadeira. Então, eu lembro da minha. E aí eu falei, cara, eu vou fazer esse curso de liderança persuasiva, assim, de como se comunicar num mundo, né, que tanto precisa de uma comunicação para cima que seja concisa e assertiva, quanto para baixo que seja fale a língua das pessoas que está no nosso lado. Então, mas foi muito, eu adorei também. Foi o primeiro curso internacional que eu fiz. Eu quero fazer outros internacionais. Acho que fez muita diferença. Tá, e você que está nessa cadeia toda, é mais difícil liderar médico ou é mais difícil liderar não médicos e até o pessoal fora da cadeia de saúde administrativa em geral? Como é que é a tua E percepção? o que eu acho, assim, e aí é um aprendizado contínuo que eu tenho tido. Minha carreira foi toda pensando em médico, enfermeiro, e então eu transito fácil com esse público, tá? Tá. E eu sempre tive uma presença forte como liderança. Então, eu não sou uma liderança que fica escondida na minha sala, ninguém sabe quem eu sou, não faz. Então, assim, eu circulo, então as pessoas me conhecem. Então, não é difícil eu transitar por aqui. Onde foi difícil para mim? Lidar com fora do hospital, né? Então, isso com rede, Uhum. como rede, a gente precisa lidar com várias outras cadeiras administrativas e corporativas que vão ter interface no seu hospital e você precisa aprender a respeitar e considerar e a fazer. Então, talvez esse primeiro momento tenha sido mais difícil. A gente tem aprendido continuamente a fazer fazer com que essa interação seja o mais virtuosa possível, porque esse é o objetivo, né? Que essa interação seja assim, profícua para o hospital, que traga o resultado que eu imagino, que traga o apoio que eu preciso aqui, porque liderar uma operação desse tamanho não é fácil, né? Eu preciso de apoio. Então, acho que talvez dar o mesmo balanço para o apoio interno e para o externo seja um aprendizado que eu tô tendo nessa fase da minha carreira, entendeu? Porque, cara, o meu público interno é muito importante, mas sem o apoio aqui dessa parte administrativa eu não vou conseguir ir além, né? E a gente precisa pensar em ir além. Por que que você acha que podem ter te subestimado em alguns momentos? Mulher, Hum. jovem, médica, como é que é a tua visão? Ou você acha que nunca te subestimaram em momento nenhum na tua jornada? Assim, olha, eu vou dizer que eu nunca me senti de verdade subestimada. De verdade, assim, não vou, não preciso usar uma vulnerabilidade de sexo ou de idade ou de qualquer coisa para falar assim, me senti diminuída. Eu sempre consegui meus espaços e tive a sorte também de ter pessoas de pares. Quando eu entrei na UHG, na época, eu tinha todos os outros diretores, eram 20 anos mais velhos que eu, homens,
mas que foram, assim, Max, Ricardo, Lobê, abriram as portas, me deram conselho, me ajudaram. Então, eu talvez também, mais uma vez, tenha sido privilegiada com os pares, né? Então, para não sentir que eu fui subjugada. Mas, assim, aonde às vezes eu acho que eu falo, cara, eu não devia ter falado assim, porque eu falo muito rápido, eu falo muito, e eu não sou tão formal. Então, assim, às vezes eu falo, cara, eu vou ser uma lady agora, porque agora todo mundo vai olhar pra mim e falar assim, eu sou séria, vão olhar pra mim, mas tá tudo certo. Toda vez que eu tento me forçar, dá tudo errado, Ricardo. Eu falei, cara, melhor eu ser assim mesmo, que tá desse jeito que eu sou, que eu sei ser. É o jeito que eu sei ser, entendeu? Mas talvez quando essa informalidade, às vezes, atrapalha, né? A idade, não sei, cara, Ah, mas ao mesmo tempo, e obviamente te ajuda, né? é, me Poxa, dá energia, assim, energia, e vai e volta, posso ir, né? Dá, isso é bom. e com certeza te abre um monte de porta, pô. Vai te fechar É, algumas, óbvio, tenho mais natural. tempo, né? Eu tenho mais tempo, assim, né, teoricamente. Não, eu digo pelo teu jeito, poxa. O teu jeito informal que você está falando que às vezes é mal recebido e pode te fechar algumas portas dentro do estrelato, Uhum. vai te abrir um monte de porta que o estrelato não consegue abrir. É isso, assim, é por isso que eu não consigo, toda vez que eu falo assim, você é muito formal, tá tudo errado, porque eu não vou ser nada não, vou ser eu mesmo, tá tudo bem, se quiser gostar de mim assim, vai ser assim, e vambora, né? Tá, e aí agora vamos para a roubada mais aqui, maior Hum, aqui, que hum. é como equilibrar os pratinhos. Tá, você estava falando da questão da organização do horário e tudo mais, mas, poxa, hoje tem muitos momentos que você é sugada pelo teu trabalho em detrimento da tua família. E Muitos aí? momentos. Não tenho dúvida, poxa, não É. dava para ser diferente, pelo nível de profissional que você chegou. Como é lidar com isso? Porque, pô, de vez em quando deve doer. Dói, assim, o que que eu tento, Ricardo, assim, não dá para se tirar nota 10 em todos os papéis o tempo inteiro. Então, isso é um mantra que eu tomo então, às vezes, uma semana eu tô nota 10 no trabalho, nota 8 nas crianças, assim, nota 7 em casa e vambora, né? Mas o que que eu procuro ficar, assim, ter dentro do meu dia a dia para evitar que esses pensamentos tomem conta de mim e me contaminem mais do que o trabalho já vai contaminar, né? Então, assim, rotina de exercício, eu não abro mão, não abro mão. Eu vou todos os dias na academia, todos os dias de manhã. Eu deixo a minha filha no ônibus, 6h20, 6h15 da manhã, e vou para academia, todos os dias. Todos os dias, inegociável. Todos os dias de manhã, até 7h30, 15 para as 8, eu tô fazendo alguma atividade física. Aí pego a minha outra filha, levo nas duas atividades de manhã, assim, 8h30, 8 horas da manhã, 8h30, porque eu tenho a minha casa pertinho, né, das coisas, então eu consigo fazer isso e venho trabalhar. Então eu chego aqui 9, 9h15. Eu não consigo, assim, não chego 7h30, 7 horas da manhã aqui no hospital. Até porque eu saio tarde, né? Então eu consigo participar dessa rotininha dela de manhã, isso para mim é muito importante. Eu consigo botar uma no ônibus, ver a outra no dia, dar um cafezinho, dar o café para outra, colocar em alguma atividade, conversar e fazer atividade física. E aí venho sem hora, assim, sem hora, né? Sem hora, Uhum. assim, sem pressa para ir embora. Entendi. Para me dedicar ao meu trabalho nesse momento importante que eu sei que eu preciso fazer. Assim, outra coisa que é importante que a gente faz lá em casa é jantar todo dia, todo mundo junto, né? Então a gente tenta todo dia, hoje eu não vou jantar, mas assim, jantar todo dia, todo mundo junto, porque a gente tem os hábitos. As meninas me esperam para jantar, esperam meu marido. Então, assim, quando meu marido não tá operando, mas assim, a Pô, que maioria do dia. sacanagem que você fez, hein? Você O quer quê? me desmoralizar, né, pô? Saber que eu tô desconfigurando uma família organizada como a Não, sua, né, pô? relaxa, que meu marido tá ótimo, que ele foi fazer outra coisa agora, mas tá bom, tá sendo bem jantado, tá tudo certo. Mas tá tudo bem. Mas assim, a gente tenta fazer isso. E assim, o trabalho, assim, o que que é o grande ofensor hoje do meu dia a dia do trabalho? É o telefone, né? Então, assim, o WhatsApp, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho que me policiar muito, até para ser exemplo para as crianças, porque assim, eu tenho prontidão de resposta, eu gosto de responder rápido. Então, assim, Sim. é algo que eu tô precisando E dosar, você tem cara. toque, porque você responde rápido, né? É, então, assim, é algo que eu tô precisando dosar, uma autocrítica que eu tenho feito, assim, pra mim. E outra coisa que eu levo pra mim, que me ajuda no dia a dia, é religião, assim. Ah, É, legal.
Eu sou católica, praticante, eu vou à missa, levo as crianças à missa, então eu venho escutando padre, eu venho de manhã escutando padre na liturgia diária. Então, assim, acho que isso é bom, assim, essa parte espiritual, não sou carolona não, tá? Mas, assim, eu sou uma pessoa espiritualizada, então, assim, eu gosto de escutar, ler a Bíblia, ler o negócio, então, assim, isso me dá um alento. Várias vezes eu tô assim com a cabeça um pouco confusa de Isso tudo que é, tá isso é acontecendo. familiar, Mônica? Teus É pais meu, tinham. sabia? Meu marido fala que minha mãe não é assim, meu pai não é assim. Não, minha avó é muito assim, né? Que eu morei por bastante tempo. Mas a minha avó não tinha ela tinha aquele rigor do passado, assim, daquele temor a Deus, aquela coisa do Uhum. católico, né? Tem que ir com aqueles ritos. Para mim foi mais natural, sabe, Ricardo? Foi um lugar de conforto mesmo, sabe? De conforto, de espiritualidade, escutar. E eu gosto de ver as minhas filhas desenvolvendo isso também, porque faz diferença. Sim, elas estudam em colégio católico, então, assim, acho que isso faz diferença você inserir esses valores de caridade, de paz, de harmonia, de menos materialismo, né? Porque a gente. Uhum, uhum, uhum. Eu não sei, conheço mulher, eu adoro comprar, adoro fazer as coisas. Cara, peraí, menos, não é isso que importa, é um contraponto, tá? Mediante essa velocidade toda que tem, a gente conseguir conciliar um momento de reflexão. Ah, você medita? Não, não consigo meditar, é impossível. É Uhum, incompatível com a minha uhum. pessoa, meditação, eu já tentei. Eu já tentei algumas vezes. Falei, cara, eu abro o olho, eu faço assim, não consigo. Mas eu consigo rezar. Então, falei, cara, então é o meu mecanismo aí de calma interna é rezar, né? Tá, caminhando aí para o nosso desfecho. Eu botei aqui um ping-pong para você, um pouco mais elevado do que eu faço normalmente, do que bate na cabeça. Mas Uhum. vamos lá. Poder ou paz? Paz. Nem pensar. Paz, paz e paz. Tá. Qual que é o indicador mais importante hoje para você dentro dessa tua jornada aí da qualidade? Da qualidade? Ó, tem duas coisas assim que pensar em evento adverso grave. Talvez seja o que a gente é tudo que a gente quer evitar dentro de um hospital, né? Então, assim, todo o trabalho que a gente faz aqui dentro é para evitar evento adverso grave. Então, tanto é que as pessoas falam, Mônica, a primeira pergunta que você faz quando alguém entra nessa sala é se a pessoa morreu. Eu falei, é lógico, porque morrer não tem jeito. Depois você falar que não morreu, tá tudo bem, a gente dá jeito pra qualquer coisa. Tá. Qual que você acha que é o maior erro do gestor médico e o início, o que está virando médico assistencialista para o médico gestor? Qual que você acha que é o maior erro? Se afastar da prática médica, esquecer o que ele fez da prática médica. Porque o paciente sabe tudo que você faz, o seu modus operandi aquilo vai determinar o seu futuro, o respeito que as equipes têm por você e como você vai conduzir sua carreira. A sua origem é médica. Livro. Hã? Livro essencial da tua jornada. Ah, não, nem te respondo. Ó, tem alguns que eu gosto, Comece pelo Porquê. Então, assim, tem uns, Comece pelo Porquê. Eu acho esse livro sensacional, porque Esse livro é sou eu. sensacional, né? Sou Simon eu. E Sinek. eu sempre fico perguntando por quê. Mas por que não sei o quê? Eu falei, caraca, eu não saio disso aí, né? E, assim, tem algo, assim, o Monge Executivo eu também acho bacana. Eu li, você sabe que eu li há pouco tempo o presente do Moisés, que trabalha comigo ali. Lê esse livro Uhum. aqui que você vai gostar. É muito legal, muito legal. Muito bom, de Muito bom, muito vivência, bom. né? E, assim, o Muito bom grande mesmo. desafio das equipes. Tem alguns, assim, bacanas, que são emblemáticos pra gente, né? Mas acho que Comece pelo Porquê eu gosto muito. O que que te mantém humilde? Saber que eu posso cair amanhã. Saber que tudo passa. Entendeu? Então, tipo assim, pra que eu vou ser metida hoje se amanhã eu não posso estar? Então, assim, eu nem vi, nem. Tá, e você respondeu de alguma forma no meio, mas só para ficar martelado, porque fica mais fácil depois de eu achar. O que que é o sucesso para você? Sucesso para mim é conjugar esse grande sonho que eu tinha de infância e de ser uma pessoa, uma médica que ia fazer diferença na vida das pessoas, em menor escala e agora poder fazer em larga escala. Então, eu hoje consigo gerir um sistema de saúde e sei que eu faço diferença aí para a vida das pessoas que faço aqui. Então, para mim, eu estou feliz. Assim, para mim, eu tenho sucesso. Entendeu? Perspectivas para o nosso futuro, doutora. Me diga, como é que você está vendo aí?
Nosso momento relativamente conturbado, sistema complexo, se redesenhando, conta não fechando. E aí, para onde é que será que a gente vai? Esse momento, Ricardo, exige posicionamento, presença e uma liderança muito forte, porque a gente precisa mudar o rumo da saúde suplementar. Porque o modo como a gente fez nos últimos 20 anos, a gente viu que não foi, assim, deu muito certo no início para um lado, deu muito certo no início para o outro. É sempre um lado dá muito certo e para o outro dá muito errado, né? Então, para o prestador às vezes dá muito certo e para a operadora dá muito errado. Para a operadora dá muito certo e para o prestador dá muito errado. Isso não se aplica mais. E isso não vai conseguir mudar se só um lado fizer a transição. Então, a grande palavra aí que eu penso no momento é a confiança. E confiança é muito além de falar que você confia, né? É, de fato, mostrar os seus dados, reconhecer quando você errou e fazer isso. E a gente não vive sonhando, né? Então, assim, hoje, os momentos de operadora com o hospital são antagônicos, né? Então, assim, tudo que a operadora quer é o que o hospital não quer. Então, a gente precisa e tem a responsabilidade de fazer diferente. Eu falo isso sempre com os meus aqui. Eu falei, cara, a gente não está aqui para ser mais um no meio dessa multidão. A gente precisa fazer um trabalho diferente. Eu não quero saber quem. Aí, outro dia terminou um paciente que falou, mas você não quer saber se vai pedir um PET scan, um negócio assim, não. Eu quero saber que para pneumonia leve eu estou mandando embora, para pneumonia que precisa internar, ela vai internar, e para quem precisa ter ECMO, não vai ter. É isso que eu preciso ter. Esse nível de profissional que eu preciso que trabalhe comigo. Eu não quero nada além disso. Mas isso não é simples, mas exige uma responsabilidade nossa. Se a gente continuar fazendo o que a gente vinha fazendo, não sei se quanto tempo dura a saúde suplementar, Ricardo, porque assim, tá difícil, né? A inflação médica é enorme, equipamentos crescentes, tecnologia médica, novas terapias incorporadas, né, no dia a dia, doenças raras aí se tornando um pouco mais frequentes por conta de diagnóstico, que a gente aumentou a gama de espectro diagnóstico, e aí começam a ter os remédios super. Então, assim, a gente precisa um momento em que, e aí eu acho que quem vira a chave é quem sabe medicina. Aí faz a diferença. Quem sabe medicina vai fazer diferença no sistema de saúde. Tanto é que uma vez eu falei para o Júnior, quando ele veio, que, cara, o que você acha? Cara, eu ponho um bom médico do seu lado, cara, bom médico de verdade. Não é esse que fala que são bom médico, não. Tem um monte de gente aí falando que é bom médico. Tô falando bom médico é o que mata no peito da alta quando tem que dar, mata, briga com você se você falar que tem que dar, né? Que não, briga com gestor grande, assim, eu vou internar sim, eu não quero saber o que você faça, porque. Então, assim, bom médico de verdade. Eu acho que esse vai ser o fiel da balança, tá? De verdade. Mas é um momento difícil, né? Não, não, mas assim, mas sempre temos esperança, né? Os sistemas não morrem, eles se Existe, transformam, né? existe posicionamento e responsabilidade. O hospital não vai deixar de ter, né? Concorda? Isso. E nem plano de saúde. Então, a gente vai chegar num lugar Vou, comum. vou, vou pegar só um adendo seu, que eu vou te falar que há muito tempo que eu não falo isso, que Ah. é do. Não, é que eu vou pegar um gancho da tua frase, que é o inflação médica. E você, Uhum. como formadora de opinião, precisa mudar essa praga dessa terminologia, que é a Hum, inflação de saúde. Não é tá. inflação médica. Se é inflação Inflação de médica, o saúde. médico é culpado pelo que está acontecendo. Porque o termo nos Inflação de Estados serviço Unidos de é saúde. o termo nos Estados Unidos é medical inflation. E não é inflação médica isso. A tradução não era para ser isso. Entendeu? Medical. E Medical. aí, e aí a gente traz isso e o sistema colocou isso. E eu acho que não foi proposital, de verdade. Eu acho que o sistema começou a utilizar essa terminologia, porque traduziu, e a gente começou a ser o responsável pelo custo. E não é uma verdade. Não que não seja, tá? Assim, eu acho que não dá para ter Mas é corporativismo. verdade, assim, na verdade é uma visão simplista sobre um custo Exato. que é muito maior, entendeu? Que o médico é um dos componentes do custo, e é o menor. Exatamente E é o isso. menor, Exatamente isso. é o menor, de fato, entendeu? Então, E, assim, e eu acho que a gente briga pouco por isso, Mônica, sabe? E você, como formadora de opinião, então, assim, há um tempo quando eu gravei com o Adriano Londres, a gente ficou um tempão conversando sobre isso, que é uma coisa que eu concordo. O Adriano conhece de custo pra caramba, né? E aí ele ficou me sacaneando que a gente tinha que mudar as terminologias, e não necessariamente era essa também inflação de saúde. Porém, pô, tirar da conta do médico, putz, eu acho que a gente precisa. E é, não.
como você colocou muito bem, não deixar de culpar quem está fazendo errado. Não é esse que é o ponto. É valorizar o bom médico, como você bem disse. É lógico, faz muita diferença. Eu acho que esse talvez seja a grande virada de chave que a gente precisa, né? Porque, na verdade, o médico ficou à parte desse desenvolvimento da relação das operadoras com os hospitais. E quando ele sai do cenário, né, a gente perde um player que é fundamental para isso e passou a se sentir relevante para tomada de decisão. Isso não faz nenhum sentido. Né? Esse cara precisa ser ouvido, precisa ser escutado, precisa ser, né, precisa ser assim, valorizado. Óbvio que olhando com viés, né, a gente precisa ver custo, precisa ver entrega, porque ninguém está aqui para fazer não é filantropia, né? A gente tem uma unidade que precisa dar resultado financeiro, mas assim, eu acho que o ponto de deixar o médico de lado nessa jornada que ficou muito dicotomizada entre operadora de saúde e o hospital foi talvez um lugar que a gente tenha se perdido aí para não conseguir hoje, né, tá num outro momento. Doutora, amei, amei, amei. É, Parabéns aí, de verdade, pela tua jornada magnífica. A gente tem pouco contato, mas presenciei bastante parte dessa tua jornada e Sim, você nunca deixou de ser uma pessoa solícita, de ser uma pessoa que com toque, que atende, responde o WhatsApp em alguns minutos, sim. independente da posição que você estivesse. E aí eu acho que tudo que você hoje está conseguindo colher é fruto e retrato, principalmente dessa base familiar aí. Então tem que ter muito mérito dos teus pais aqui, elogio aos dois, parabéns. E obviamente aí pela tua família que você construiu e tuas escolhas de se manter fiel aos teus valores reais. Parabéns aí por toda a tua jornada. Brigadão pela tua participação. Faça suas considerações finais e fala aí se o pessoal te acha em alguma rede, alguma coisa, ou só aqui no Fala Doutores que eles vão te Não, é ver. exclusivo do Fala Doutores. Eu tenho LinkedIn, mas acho que eu não sei nem qual é o meu. Eu sou tão ligada, não, que eu não sei nem qual é o meu LinkedIn, mas tudo bem, a gente corta esse assunto. Você botar a Mônica Barros lá, vocês vão achar, gente. Mônica Barros, vocês vão achar. Mas, assim, Instagram é péssimo. Então, assim, eu não sou mais do mundo real do que do mundo virtual. Mas, Ricardo, foi maravilhoso, adorei. Obrigada aí pelo espaço, obrigada pelas palavras generosas aí desse tempo todo. A gente conduziu, acho que foi bem natural e bacana o encadeamento aí das ideias e poder falar um pouco sobre a minha carreira e poder, né, quem sabe, inspirar outras pessoas a que sair do mundo de achar que gestão é igual a se afastar do paciente, né? Muito pelo contrário. Você só amplia a chance de fazer mais diferença na vida das pessoas se assim você continuar, se assim você o quiser, né? Você tem que saber dos casos, tal. Como é que você sabe esse caso está internado? Eu falei, porque eu sou curiosa. Eu gosto de entrar no prontuário, eu gosto de saber. Então, assim, acho que a gente tem essa capacidade, é um privilégio na vida, né? Você poder fazer a diferença na vida de um monte de gente, tanto que está tratando quanto que está relacionando com você sobre a sua gestão. Então, eu só tenho a agradecer e obrigada pelo espaço mais uma vez. Você tem projetos de sair do hospital e ir para operadora, ir para outros voos, ou você está bem aí nessa Eu amo exposição? hospital, eu amo hospital. Tá bom, tá Eu bom. falo pelo lugar. Eu amo de paixão. E eu tenho um negócio com esse hospital aqui que é pior ainda. Eu amo hospital. Acho que cara, sou aficionada. Assim, eu me vejo muito mais em rede hospitalar do que em operadora. Acho que eu sou mais do dia a dia aqui de hospital mesmo. Então tá bom. Pessoal, ó, terça-feira que vem a gente se vê. Fiquem com Deus, que Jesus acompanhe vocês. Doutora Mônica, beijos. Beijo, obrigada. Tá.